Setembro, a gente tem um mês que faz a prevenção, combate ao suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza no território nacional esse mês. O dia 10 desse mês, 10 de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é uma triste realidade, que infelizmente não acontece só no Brasil, atinge o mundo todo. E eu não preciso nem falar, né, gente? Quantas perdas, quanto prejuízo para a sociedade, quanta dor. A produção preparou um VT, a gente vai conferir agora. Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio. A campanha Setembro Amarelo teve início no Brasil em 2014 e visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e evitar o seu acontecimento. No mundo, cerca de 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. É fundamental falarmos sobre o tema, promovendo a prevenção ao comportamento suicida de forma efetiva. Temos que nos colocar sempre pela valorização e dignidade da vida. Vamos falar mais sobre o assunto? Nossa, que triste, né? Esse número é grande. A gente sempre ouviu falar que o brasileiro era o povo mais feliz do planeta. Número triste. Para falar sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas, deixar esse grande alerta, a gente recebe hoje a psicóloga e fundadora do Instituto Diferentemente, doutora Bruna Rodrigues. Seja bem-vinda, Bruna. Te convido para sentar aqui para a gente começar esse nosso papo, que eu acho que renderia dias de conversa, né? Porque não é tão simples como muita gente pensa, né? Sim. Agradeço o espaço, Cláudia, muito obrigada aí pela oportunidade, né? Eu prezo muito por a prevenção, né? Então, quando eu venho com a psicologia, eu venho muito com esse intuito de falar para as pessoas de uma forma preventiva, né? Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente dá espaço para isso, para que as pessoas entendam mais sobre o assunto, né? Embora exista vários tabus que envolvam até mesmo a ideia das pessoas de que falar sobre o assunto, né, é algo que possa incentivar, a gente vem para dizer que é totalmente o contrário. A gente precisa falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam sentindo essas dores, para que as pessoas que estejam sofrendo situações parecidas, elas vejam que existem alternativas, que existem formas de fazer essa situação mudar e que a gente está aqui disposto a falar sobre isso. Perfeito, porque realmente não começa assim, hoje eu acordei e não quero mais viver, não. É um crescente, né? É uma dorzinha que não foi tratada que vai aumentando, é um vaziozinho que vai crescendo. Sabe aquele buraquinho da traça que vai virando uma cratera, né? E a gente precisa agir enquanto as coisas terríveis não estão passando pela cabeça. Sim, às vezes as pessoas subestimam, né, essas questões aí que podem começar na infância, né, que podem permear a adolescência. Então, quanto mais cedo a gente busca orientação, quanto mais cedo a família entende a situação e busca uma orientação profissional, busca entender mais sobre a questão, mas a gente tem aí oportunidade para que as pessoas possam se sentir melhor, porque eu costumo dizer, né, não é o fim, não é aquilo, não precisa ser tratado de uma forma drástica, existe solução, né? Muitas vezes, e até mesmo a gente, né, pode colocar as estatísticas aí, 90% dos casos, Cláudia, estão relacionados a doenças emocionais. Então, olha o quanto que é importante a gente vir falar sobre o assunto. 90% estão relacionados a doenças emocionais. E os outros? Quais seriam as causas? Então, as outras causas podem ser causas ambientais, né? Podem ser situações, pode ser uma crise momentânea que pode levar o indivíduo a essa situação. Bom, doenças de ordem mental, elas precisam ser levadas a sério e sem preconceito. Eu levanto essa bandeira desde que eu comecei a fazer o Vida Melhor, né? Eu vejo, infelizmente, que existe ainda um tabu enorme. As pessoas falam, nossa, não vou fazer terapia, isso não é pra mim, não preciso. Sempre as pessoas, não preciso disso. Como se fosse, por exemplo, uma depressão, doença de gente fraca ou frescura,
ou falta do que fazer. A gente ainda ouve esses absurdos, né? Sim, infelizmente a gente ainda ouve, hoje menos, né? Eu costumo dizer que quando eu cheguei na psicologia era só mato, né? Que as pessoas ainda tinham a psicologia ainda como algo muito distante, algo que era só para o outro, não para si mesmo, né? E hoje, até mesmo depois da pandemia, a gente viu uma abertura muito maior. Então, a mídia abrindo esse espaço para a gente conversar sobre o assunto, as escolas tendo uma intervenção, muitas vezes, de profissionais. Então, todo esse processo de psicoeducação que vem acontecendo nos últimos anos tem propiciado que a gente tenha algo mais favorável para esse tratamento, para esse acompanhamento das pessoas, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, a gente precisa ainda falar sobre o assunto, até mesmo para que se torne uma responsabilidade geral, porque não é só minha, não é só sua, é uma responsabilidade de todos. E quanto mais as pessoas abraçarem esse assunto, Cláudia, mais sucesso a gente vai ter em relação a ele. Perfeito. Algumas doenças de ordem psíquica, elas precisam de uma intervenção médica também, além da terapia, né, doutora? Sim, sim. Algumas situações, quando chegam num estado mais crítico, né? Tanto que nesse ano a gente tem conversado muito sobre a questão de burnout, né? Então as pessoas elas vêm chegando dentro de um estado emocional muito crítico, a ponto de um esgotamento mesmo. E aí muitas vezes, quando essas questões emocionais começam a interferir as partes fisiológicas, né? Aquela pessoa que já fisicamente já está afetada, Cláudia, aí não tem jeito. A gente precisa entrar com uma intervenção medicamentosa para equilibrar, muitas vezes emocionalmente. Ela precisa entrar com medicação, até mesmo para que ela consiga se introduzir dentro do processo terapêutico, porque algumas pessoas elas chegam num estado tão peculiar que ela não consegue nem refletir sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, principalmente a situação depressiva. A situação depressiva é um estado que a pessoa, por muitas vezes, ela não consegue raciocinar sobre as coisas que estão acontecendo, ela perde totalmente a vontade, ela perde esse estímulo de iniciativa para qualquer ação. Então, por muitas vezes, quando os estados eles estão muito graves, a gente orienta que, junto com a terapia, seja feito um acompanhamento médico também para que haja uma intervenção medicamentosa. Eu acho muito interessante essa junção, né? Eu sempre converso com profissionais de todas as áreas, sempre quando converso com psiquiatras sobre depressão, sobre bipolaridade, ansiedade, enfim, eles sempre falam da importância do tratamento multidisciplinar, né? Então, tem que tomar uma medicação? Ok, vamos tomar uma medicação, mas tem que fazer exercício físico aeróbico todos os dias, tem que fazer terapia, porque é um conjunto de coisas, né? Sim, a gente é cheio de pecinha, né? É cheio de pecinha. Então, a gente precisa ter essa visão global sobre a necessidade que a gente tem de cuidar de si mesmo. O que acontece, né, é que muitas vezes a gente lembra muito de cuidar das outras pessoas, a gente arregaça a manga para fazer o que for necessário pelo outro e esquece muitas vezes da gente, né? E a gente é esse ser que precisa de cuidado em tudo, né? Vocês estavam falando sobre a questão de alimentação, entra essa questão também física, que a gente precisa praticar essas atividades físicas que muitas vezes fornecem pra gente coisas que a gente está indo buscar na medicação, né? Então, a gente está tentando muitas vezes aí dentro desse ambiente atual buscar a solução para as coisas, sendo que o ambiente ele já promove todas essas coisas naturalmente para a gente. Então, quanto mais natural, quanto mais processos a gente se engajar para que a gente tenha esse bem-estar, a gente começa a prevenir antes que as coisas aconteçam. A gente agora tem aquele momento de perguntas e respostas e eu já vou passar aqui para a tela porque esse é um momento tão importante, né? Porque as pessoas às vezes têm questões muito pontuais, mas as dúvidas são parecidas, porque o ser humano é parecido. Você deve ver isso em consultório, né? Sim, sim. É sempre as mesmas bases, é sempre os mesmos fundamentos. Então, às vezes, o que serve para mim pode servir para o outro. Maravilha. Então, vamos ver. A primeira pergunta, ela diz: li que no Brasil, cerca de 1.200 idosos se suicidam por ano e que a prática também aumentou bastante entre os adolescentes. Por que essas pessoas estão mais vulneráveis? Nossa, como que é importante a gente falar sobre isso, viu? Porque, assim, as pessoas, elas não fazem ideia, muitas vezes, do que está em torno da questão do suicídio. E, infelizmente, a gente tem visto isso cada vez mais próximo da gente, né? E aí,
a gente às vezes cria algumas ideias relacionadas sobre o assunto, mas infelizmente todas as faixas etárias estão sofrendo em relação ao suicídio, né? A gente tem casos com crianças, principalmente com adolescentes, e tem acontecido muito com os idosos. Então, assim, em 2012, 2013, eu fiz até uma pesquisa de campo, Cláudia, que a gente foi investigar qual era a expectativa das pessoas em relação à aposentadoria. As pessoas pensam sobre a aposentadoria, sonham em se aposentar, mas não sabem o que fazer com essa situação depois que se aposentam. Então, por muitas vezes, a gente se funde ao nosso cargo, ao nosso título profissional. Então, essas pessoas, depois da aposentadoria, ficam à mercê de uma situação onde ela nunca se imaginou dentro dela. Então, muitas vezes, a ociosidade, o distanciamento dos familiares, toda uma mudança de rotina e de situação acaba trazendo para aquele idoso uma tristeza muito profunda. Então, infelizmente, esses casos acontecem muito, tem relação com adoecimento emocional e entra dentro de todas essas expectativas familiares, de trabalho, solidão, tristeza. Aí você vê, né? O idoso ele já tem até uma tendência à depressão por conta da queda hormonal, que é bem acentuada. E o que eu percebo também é muito descaso com o idoso, né? A nossa cultura não é uma cultura de valorização ao idoso. Impressionante como isso é triste, né? É absurdo, porque a gente vê nos países asiáticos, por exemplo, o idoso ele é exemplo, ele é inspiração, né? Ele é respeitado e aqui para o idoso conseguir respeito, ele muitas vezes precisa se impor mesmo de forma rude. É triste isso, a gente precisa dar um olhar com mais atenção para os idosos, né? Agora, os adolescentes também, eu não sei se tem tanto estímulo na internet, infelizmente, né, Bruna? Olha, já é uma fase de conflito, né, Cláudia? Então, eles estão numa fase de transição. Não sou mais criança, não sou adulto ainda. Tem aquelas questões hormonais que gritam, né? Tem as questões de autoimagem, então começa a ter essa transformação. A gente tem nas redes sociais esses padrões que Quais são os indícios de que alguma coisa está acontecendo de ruim com o adolescente para o pai e a mãe já, opa, preciso fazer alguma coisa? Mudança grotesca de comportamento. Então, aquele adolescente que ele é muito tímido e, de repente, ele começa, eu vou pintar o cabelo, vou colocar um piercing, começa a extravasar. Ou o inverso, aquele adolescente que fala, que interage e, de repente, ele se retrai. Então, essa mudança muito brusca de comportamento é algo que precisa ser visto pelos pais. Olha lá, isso é sério. Tem adolescentes que se machucam, né? Que arrancam seus cabelos, que se cortam. Isso é preocupante? Sim, demais. Isso está falando de algo que ele não está conseguindo verbalizar e que está aparecendo dentro de um sintoma físico, né? Por muitas vezes eles se cortam por dizer que a dor que eles estão sentindo é tão grande que eles substituem aquela dor por isso. Então, está falando aí de algo de preocupação para os pais, né? Precisa ficar atento, Sim. né? Próxima pergunta é do Vinícius Alves. O tratamento para a depressão é sempre feito com remédios? Em quais casos os remédios podem ser a melhor opção? Há algum caso em que o remédio não seja a melhor escolha? Então, é muito importante passar por uma avaliação com um profissional, né? O profissional da psicologia, ele sempre vai fazer uma avaliação sobre o caso, entender até que ponto os sintomas, os comportamentos podem interferir dentro de um processo e, se for imprescindível a intervenção medicamentosa, com certeza ele vai indicar para essa intervenção. Ok. Mas, Vinícius, e tantos outros que têm medo do remédio? A gente já conversou várias vezes sobre remédio para depressão. É como qualquer outro remédio. As pessoas ficam, mas eu vou ficar bobo? Não, não vai ficar nada. Você vai só afinar o remédio, a sua necessidade, vai achar o remédio certinho, você vai ficar bem. É isso. E tem um tempo de tratamento que dura em torno de 1 ano e meio, 2 anos, não mais que isso. Cláudia, e aí, junto com a terapia. Sim, isso tem muita relação com a necessidade de controle que as pessoas têm, né?
As pessoas têm uma necessidade tão grande de controle que elas querem, mas eu vou ficar mais devagar, eu vou ficar mais agitado. Então, é muito mais do que sobre isso, é sobre um comportamento que está adoecendo a pessoa, que ela precisa entender que aquele remédio vai intervir. E tem um profissional com a visão mais ampla que está ali também orientando a situação, né? Olha, mas legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente não se acha controlador e fala, eu não quero tomar remédio, mas pode ser um indício. Sim. É muito bom pensar em tudo personalidade. isso. E a gente está aqui para crescer, para aprender, para ficar cada vez melhor, né? Daniel Silva, pode se obrigar uma pessoa a buscar tratamento? Impossível, né, Cláudia? É imprescindível que a gente oriente a pessoa e muitas vezes até dê o exemplo, porque muitas vezes a pessoa ela tá mandando o outro, mas ela não está fazendo por ela mesma. Então, quando a outra pessoa vê, ela está fazendo e está acontecendo uma mudança ali na vida dela, eu vou buscar também. Então, obrigar a gente não consegue. Agora, e quando é filho? Então, a gente também precisa ir por esse caminho também, porque muitos pais, muitas vezes, estão ali num núcleo familiar que está adoecedor, conflito entre os pais, uma mãe que está ali sobrecarregada, um pai que está trabalhando demais, estressado. Então, por muitas vezes, as situações deles também vão interferir nas crianças. Então, o quanto que essa família precisa entrar em conjunto para que uma intervenção ali seja feita, né? É verdade. Ai, eu não falei que é assunto para a tarde toda? A gente vai ter que falar muito em setembro sobre esse assunto, prevenção ao suicídio. Se você estiver passando por alguma situação, não fique só, busque ajuda, existem vários grupos de apoio. Existe o CVV também, que presta um serviço de qualidade e busque uma psicóloga, tá? Estou conversando hoje com a Bruna Rodrigues, que é excelente. Você pode falar com ela no Bruna Rodrigues Psicóloga ou no Instituto Diferentemente. Se quiser mandar uma mensagem, é o 11 974476210. 11 974476210. Quando você está doente, se você estiver doente, talvez você fique pensando, não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Você está aí assistindo, não é à toa, busque ajuda. Muito obrigada, prazer em recebê-la e até a próxima, Bruna. Obrigada.